Boa tarde, meu povo. Resolvi hoje responder a pergunta que algumas pessoas já me fizeram, que me fazem ainda. A pergunta é: como que tu conseguiu sair lá do cu do Judas e morar em Portugal, menina? Como que eu consegui sair do cu do Judas que eu morava pra vir morar em Portugal? Foi simples, eu peguei um avião no Brasil e desci aqui em Lisboa. Não foi tão difícil assim quanto vocês pensam. Existe avião que sai do Brasil e que vem pra Europa, sabia? Pois então foi o que eu fiz. Cara, eu fico impressionada com esse tipo de pergunta, porque quem me conhece, quem sabe onde eu morei, minhas condições da minha família, tem essa dúvida, eu fico perguntando, mas eu fico pensando, cara, por que vocês acham que é tão difícil, ou algumas pessoas já me falaram que é impossível? É impossível conseguir viajar, sair daqui, é impossível conhecer aí. Por que é impossível, cara? Tu tá vivo, entendeu? Tá vivo, é impossível por quê? Aí eu fico pensando, eu respondi, eu sempre respondo as pessoas, sabe? Então, e eu respondo assim mesmo, peguei um avião e vim. Porque eu acho uma pergunta tão otária, sabe? É dinheiro? Porque assim, então pergunta, tá, sabe? Não sei. Porque eu fico pensando assim, eu nunca questionei um amigo, um parente, seja quem for, uma pessoa pobre também, que não tinha, sei lá, que não tinha grana antes, enfim, eu nunca. E comprou uma casa, entendeu? Eu nunca questionei. Falando, como é que tu conseguiu comprar uma casa? Ou então, ô ciclano, nossa, tu comprou um carro. Como que tu conseguiu comprar um carro? Tu nunca teve dinheiro. Nossa, tu saiu lá da roça, não sei da onde. Pô, tu era lá, meu vizinho, lá do meio do mato, não sei o quê. Cara, eu nunca questionei ninguém. As pessoas simplesmente vão lá e compram a sua casa e o seu carro. E eu simplesmente viajo, cada um com as suas escolhas, sabe? Tem gente que pronto, a felicidade dela é essa, ficar ali no mesmo lugar, casar, ter filho, enfim, ok, eu respeito, não existe uma regra pra felicidade, não existe uma regra porque tem que ser de tal jeito, não tem que ser, é do jeito que a gente escolhe. E eu escolhi assim, se eu não tivesse feito, eu também não fiz tanta viagem não, né, mas enfim, dessas viagens que eu já fiz, poderia sim pegar o dinheiro, por exemplo, da entrada numa casa, sei lá, da entrada num carro, enfim. Nem carteira eu tenho, nunca tirei, porque, sinceramente, não tenho vontade de ter tão cedo, sabe? O dia que eu quiser, vou lá e pago e tiro, pronto, acabou. Mas eu escolhi mesmo fazer minhas viagens, entendeu? Simples. E algumas pessoas... eu resolvi mesmo fazer esse vídeo porque várias pessoas me perguntam isso. E também tem pessoas, assim, que eu nunca vi na vida. É o amigo do amigo do amigo, o amigo da amiga. Pessoas que estão no meu Face que eu nem lembro. E que às vezes vem falar, ai, aí, guria, eu vi que tu tá na Europa, né? Tá morando em Portugal. E eu respondo, né? Sim, pois é, tô... pois então, como é que é de trabalho aí? Porque eu tenho curiosidade, que eu até pensei em ir também. E eu ainda pergunto pra tentar ajudar, né? Eu digo, é mesmo? E quando que tu vem? Porque se precisar de alguma ajuda, beleza, né? Eu também sou ajudada, já fui ajudada com dicas, com opiniões, assim. Mas aí a pessoa fala, não, só pensei. Pensei um dia, de repente. Mas aí eu queria ir com trabalho já. Ó, se conseguir alguma coisa aí pra mim, me avisa, tá? E aí eu fico te perguntando aí, todo dia eu dou uma pergunta. Desculpa, galera, mas assim, ó, não fiquei rica não, entendeu? Tipo, não de grana, sabe? Não... Se eu parar de trabalhar, o dinheiro acaba. Então, eu preciso trabalhar, eu tenho minhas coisas pra fazer também, sabe? Eu não vou ficar todo dia respondendo perguntinha inútil de gente que nem sequer fez um planejamento na vida, que nem sabe o que quer. Na boa, se tu não tem uma meta, se tu não colocou um objetivo pra ti, se tu não disse assim, ó, Karine, porque eu fiz a pergunta, né? Beleza, e quando que tu vem? Se a pessoa não falou pra mim assim, ó, no final do ano, este mês eu tô comprando minha passagem no final do ano, ou então, ó, em julho, eu estou indo, ou então, comprei minha passagem, vou tal dia. Se não me falar isso, eu não faço questão nenhuma de dar dicas, porque na boa, é perda de tempo. Pessoas que não se programam, que não colocam uma meta na vida, é porque não vai fazer, cara. Não vai sair do lugar, não adianta. Eu coloquei metas pra mim. Meta. E eu vou atrás dela, entendeu? Se tu não tem um objetivo, porque ter vontade... vontade eu tenho o tempo todo. Eu amo chocolate. Tô sentindo vontade todo o tempo de comer chocolate. Sabe? Vontade todo mundo tem. Agora, objetivo, colocar aquela meta pra ti, são poucos. Sabe? E aí ficam questionando as pessoas de como elas conseguiram. Trabalhando, meu amigo, trabalhando.
aqueles finais de semana lá em 2016, 17, 18, 2014, então, principalmente, aquele foi o ano assim, ó, X, foi quando eu mudei para São Paulo, sozinha, com as minhas malas todinhas, pensando, cara, eu nem conhecia São Paulo, entendeu? Eu não tinha nem trabalho, eu fui sem emprego, sem nada. Morar numa pensão, morei numa pensão com 25 pessoas, mas ok. Quando eu fui pra lá, trabalhei igual uma maluca. Enquanto vocês estavam lá no verãozinho, com o rabo jogado na areia da praia, eu estava trabalhando 12, 14 horas por dia. Todos os finais de semana, de domingo a domingo, feriados, eu estava lá. Entendeu? Então, por quê? Porque eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo e eu coloquei uma meta pra mim. É até tal mês, tal mês. E eu costumo colocar o dia também. E até aquele dia, ou pelo menos até aquele mês, sim, eu realizo aquilo ali. A minha meta vai ser cumprida, entendeu? E é assim que funciona comigo. Então, esse negócio de tu ficar achando que é uma árvore, que tem uma raiz e que não tem dois pés, tu acha que é grudado no chão e que não consegue se mover, é um problema que se tu não consegue administrar em ti, se não consegue trabalhar, não sou eu pra fazer, entendeu? O problema tá contigo. Ninguém precisou me falar o que fazer. Mas é incrível como as pessoas, ao mesmo tempo que elas não acreditam, elas não procuram se informar. Eu tô com um livro perfeito aqui, fazendo propaganda do Rick Chester, inclusive. Pega a visão. Cara, eu fico pensando em o tanto de gente que se vitimiza e que fica de mimimi. Ai, mas eu não tive oportunidade. E eu tive, caralho. Eu tive oportunidade, por acaso, eu saí lá da roça, saí lá do meio do interior do Rio Grande do Sul. Pra quem não me conhece, não sabe de onde eu saí, eu sou gaúcha, Rio Grande do Sul. Nasci no interior, Cachoeiro do Sul, morei em Capão do Valo, que é um município desse tamanho, que era menor ainda antes. E é interior, é roça, enfim, um sítiozinho pequenininho. São vários em todos os lugares do Brasil conhecem por vários nomes, né? Sítio, interior, roça, enfim, campanha, né, no Rio Grande do Sul. E eu morei lá até meus 18 anos, na casa dos meus pais. E quando eu saí de lá pra ir morar na cidade, em Cachoeiro do Sul, fui porque eu quis ir, porque eu não tinha o que fazer lá. Não queria fazer... O que eu fazia lá? Acho que com 9 anos eu comecei a vender Avon. Beleza, Avon, cosmético, essas coisinhas, né? Aprendendo a falar com as pessoas. Eu, por incrível que pareça, era muito tímida e não falava com ninguém. E eu escutava as pessoas falando, nem parece que é filha da Sueli, porque não fala. Não façam isso, gente, é muito chato. Eu era criança, eu era tímida e eu não gostava, mas o que eu fazia? Muitas vezes eu chorava por conta disso, porque não era culpa minha. Eu era assim, entendeu? As pessoas não precisam ser fulano, não tem que ser como ciclano. O filho do fulano não tem que ser como o pai ou a mãe. É diferente. E vocês só precisam respeitar. Então, aí, coisas que eu não faço com fulano ou com ciclano, é ficar nessa, tipo, ai, não pode ser assim porque teu pai ou tua mãe não era, não sei o quê. Cara, e eu detestava morar naquele lugar e eu não queria ficar ali fazendo aquilo, o que tinha pra eu fazer, porque o que tinha pra eu fazer, o que o local me oferecia, era assim, vender cosméticos, que ok, a minha mãe ainda vende, sabe? Mas não era o que eu queria. Quando tu faz porque tu quer, quando tu escolhe, beleza, mas não foi o que eu escolhi, mas sim o que o local me ofereceu. E eu sou muito grata, sabe? Eu sou muito grata, mas eu não queria continuar com aquilo dali. Se um dia eu precisar fazer de novo, se eu quiser, ok, eu sei que eu posso, entendeu? Eu sei que eu posso fazer, é só eu fazer. Mas eu não queria naquele momento, eu queria fazer outras coisas, eu queria ir pra cidade, eu queria estudar outra coisa, enfim. E eu fui, sabe? Eu fui. Só tinha ensino médio, estudei em escola pública a vida toda. Quando eu fui pra Cachoeira, detalhe, lá ainda no interior, no Capão do Valo, aí eu fazia também bola de futebol, quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, 17, enfim, fazendo isso, mas eu não queria ficar lá, pronto, ninguém é obrigado. E eu saí de lá e fui morar na cidade. Trabalhei em supermercado, eu larguei panfleto na rua, eu fiz artesanato pra vender, eu ia batendo de porta em porta nas casas para vender artesanato, perguntando para as pessoas se elas queriam comprar. Vendi lingerie também, ia batendo nas casas das vizinhanças, batendo mesmo, com a mochila nas costas, tentando vender. E eu vendia, sabe, para poder pagar meu aluguel. Então pronto, era isso que eu fazia. Por que outras pessoas não conseguem fazer? Então, mas sabe o que é mais engraçado? Quando as pessoas falam que não tiveram oportunidade, é quando elas falam que eu tive sorte na vida. Nossa, mas tu teve muita sorte, né? Seu, falou? Seu, que eu tive sorte. Não, aqui não foi sorte, não.
aqui foi querer, aqui foi muita força de vontade, aqui foi muito trabalho. E quando eu saí lá de Cachoeira, depois de fazer tudo isso que eu falei, de entregar panfleto na rua, pô, passei um bocado naquela cidade que só eu sei, que não me deu nada, a minha cidade natal. Eu ia pedir trabalho, coisa assim, não tem experiência. Cara, como que eu ia ter experiência se eu tinha saído do interiorzão? Eu ia ter experiência em quê? É óbvio que eu não tinha e nunca me deram. E quando eu fui para Porto Alegre em 2019, eu consegui oportunidade numa empresa, mas era como autônoma e eu ainda não... Ok, já tinha desenvolvido muito a minha timidez, a questão de não falar com as pessoas, mas o que eu precisei trabalhar lá com vendas também, comércio, abordagem de pessoas, foi numa editora que eu vendia revista na rua, em quiosques, enfim. Aquilo ali também me ajudou bastante a me desenvolver ainda mais e eu comecei a viajar. E quando eu era pequena eu tinha um sonho do caramba de morar em Porto Alegre, depois de morar no Rio de Janeiro, em Copacabana, porque eu via as novelas, sabe? E eu fui realmente, morei em Porto Alegre, a nossa capital, porque pra quem é do interior sabe que a nossa capital, pô, é uma baita referência, pô, tô indo pra capital, né? Então, eu era criança, eu via, eu queria. E pronto, eu fui. E depois, em 2014, eu peguei e fui pra São Paulo. A ideia era Rio, mas eu acabei indo pra São Paulo. Resumindo muito a história aqui, eu fui pra São Paulo. E se eu tenho que agradecer algum lugar hoje, se eu tiver que agradecer alguém pelas oportunidades que eu tive, desculpa, meu Rio Grande do Sul. Sou muito patriota, mas eu agradeço a São Paulo. Porque depois que eu fiz meu curso de guia de turismo em Porto Alegre, também com dificuldade, tive ajuda nessa época também para poder fazer, porque né, eu pagava aluguel, alimentação, as coisas muito caras, um trabalho que não pagava tanto nessa época, eu já não estava mais nessa editora que eu falei, eu estava em outro lugar, trabalhei em call center, também fiz muitas coisas, passei uns perrengues também. Lá também queriam experiência, enfim, eu não tinha de onde eu ia ter, se Cachoeira não me deu, Porto Alegre, eu precisava que alguém me desse uma oportunidade, né? E assim eu fui. Então eu fui para São Paulo, um amigo me disse para ir para São Paulo, eu falei, por que não? Fui, sem conhecer, enfim. E quando eu cheguei lá, esse mesmo amigo que mora em São Bernardo do Campo, que foi um anjo na minha vida, ele é a família dele, inclusive, nos conhecemos em Porto Alegre primeiro, eu e ele, e depois ele disse, eu chegando lá, ele me ajudaria a ver o local, porque eu já tinha visto tudo pela internet, mas como que a gente confia em alugar lugar assim pela internet, sendo que eu não sabia nem onde era. Então ele me deu uma força quando eu cheguei lá e tal, mas fui assim, comprei a passagem e fui, do nada, passagem de ida, não tinha dinheiro para voltar, tinha dinheiro para ir, para pagar um mês na pensão que eu ia ficar, que eu já tinha visto pela internet, e para comprar comida, tudo por um mês. Fora isso, eu não ia ter nem como voltar. Então, não tinha dinheiro. Mas eu fui. Eu tentei. E aí, em uma semana que eu tava lá, 2 semanas, na verdade, eu já tava trabalhando na CVC Viagens, que era um lugar que eu queria trabalhar, com turismo. Trabalhando como agente de viagem e tal. Então, pronto. Comecei a trabalhar lá. Isso foi em 2014. E aí, em 2015, finalmente, eu fui pro Rio de Janeiro. Morei exatamente onde eu queria. Conheci pessoas maravilhosas que moraram comigo lá. Umas gurias. Morei com algumas gurias em Copacabana. E pronto, morei lá. Fiquei os 2 anos que eu queria ficar. E por aí eu fui, sabe? Fui pra Irlanda, fiz meu intercâmbio. Nossa, aquele intercâmbio foi demais. Foi porque... Foi um mês só, óbvio, mas foi uma viagem, assim, uma experiência que eu nunca na minha vida sonhei. Nunca passou pela minha cabeça, na verdade, que eu ia sair do Brasil. Na verdade, nunca pude imaginar. Mas, tipo, eu trabalhei muito e era uma coisa que eu queria. Foi uma meta que eu coloquei pra mim. Eu fui atrás e eu consegui. Entendeu? Então, se tu colocar metas na tua vida, tu vai conseguir, tu vai chegar lá. E por aí foi. E eu morei um tempo nos Estados Unidos, 6 meses, ok? Fiquei lá, tirei meu visto, foi de primeira, não negou meu visto. Foi tranquilo, trabalhei lá, tive experiência que eu queria ter nos Estados Unidos, morei, tive experiência, estudei lá, enfim. Tudo assim, trabalhando, cara, trabalhando. Porque depois do Rio de Janeiro eu ainda voltei a morar 2 anos em São Paulo. E São Paulo novamente ali me dando oportunidade que eu não tive em outros lugares, sabe? Mas eu não fiquei sentada no sofá olhando TV, olhando novela, olhando isso ou aquilo, coisinha fútil, pensando, nossa, e aí, gente, quando será que vai cair uma oportunidade no meu colo?
Eu nunca fiquei esperando, eu não sou o tipo de pessoa que espera acontecer. Eu sou o tipo de pessoa que faz a coisa acontecer. Enquanto tu tá aí com o teu celular na mão, no Facebook ou gravando TikTok, que eu adoro, inclusive, tu pode muito bem pegar um livro pra tu ler, sabe? Eu tenho vários livros, assim, que me ajudaram pra caramba na minha vida. Então, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estar me espelhando em pessoas que não ficaram se vitimizando, sabe? Ah, eu sou pobre, pô, eu sou branco, eu sou preto, eu sou amarelo, eu sou azul, não sei o que lá. Ah, porque eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu sou baixo, que eu sou alto, porque eu não sei... Gente, não existe isso, sabe? Eu sei que dá pra fazer, eu sei que dá. Eu podia muito bem, com o dinheiro que eu trabalhei até hoje, dar entrada numa casa e eu ter comprado a minha casa, sabe? Eu poderia dar entrada, uma boa entrada e tá pagando, fazer um financiamento, sei lá, poderia escolher comprar um carro, podia também. Eu escolhi viajar, sabe? Eu pago as minhas viagens. E eu escolhi fazer isso, cada um com suas escolhas, né? Beleza? Então, assim, e da onde que eu saí, sabe? Eu saí sem grana, meus pais nunca tiveram pra me dar. Então a gente não tinha mesmo, era muito pobre, pronto, sabe? E eu não fico de mimimi, eu pego e vou. Mas eu gosto de me espelhar em quem faz. Esse negócio, tipo, ai, o que que os outros vão pensar? Meu, os outros, os outros que se fodam, na boa, sabe? Eu não quero saber o que fulano ou ciclano vai pensar. Bom, até sei, né, algumas coisas que pensam, mas, tipo, sinceramente, eu pouco me importo, porque eu não tô nem aí. Então, se você sabe acreditarem mais em vocês, não precisa ficar perguntando pros outros o que, que eles fazem pra conseguir as coisas. Isso é ridículo. Eu nunca fiquei perguntando pra ninguém como conseguiu comprar tal coisa. Trabalhou, não sei, não importa o que fez. Eu trabalhei demais, sabe? Pra conseguir e continuo trabalhando. Se eu parar de trabalhar aqui, eu paro de ter dinheiro. O dinheiro não tá entrando na conta? Como que? Não tô rica, não. Mas tô fazendo coisa que eu gosto. Vim pra um lugar que eu queria vir. Moro em Portugal, trabalho em Portugal. Mas vim assim também. Do nada. Sem ter ninguém aqui, no caso, pra me dar um trabalho. Quando eu queria alguma informação, como era Portugal, alguma coisa assim, YouTube. Vai no YouTube, pesquisa, Google, leia livros, leia. Tem e-books pra vender, por exemplo. Até inclusive quando eu falo que eu tenho e-book, o pessoal para de perguntar, inclusive. Sim, porque, né? Por que que eu vou ler um livro? Por que eu vou pesquisar no YouTube? Sendo que eu tenho alguém lá que pode me falar o tempo todo, né? Ah, Ivan, vou procurar um trabalho pra ti. Ah, não, bom, amigo, desculpa, sabe? Mas, tipo, eu já tive, inclusive agora há pouco tempo, uma amiga veio, ela já tinha comprado passagem, veio pra estudar. E eu sempre disse, pergunta, me pede o que tu precisar, que se eu souber, puder te ajudar, eu vou ajudar. Por quê? Porque era uma pessoa que ia vir e que veio. Agora, eu tenho vontade de um dia, eu tenho curiosidade, arruma um trabalho pra mim. Quê? E alguém arrumou um trabalho pra mim? Ah, na boa, né? Primeiro eu vim, sabe? E meu primeiro trabalho aqui, que foi no shopping, foi a indicação de um amigo que já morava aqui. Mas ele soube que eu vim depois que eu tava aqui. Eu não pedi nada pra ele, não. E quando a gente chegou, ele disse, tá em Portugal, guria, não sei o quê. Que a gente até saiu tomar uma cerveja. Aí sim, conversando, ele falou com a mulher dele que eu tava aqui e tal, e falou sobre o trabalho, e aí eu consegui uma indicação. Mas em nenhum momento eu pedi pra ninguém, cara, tô indo pra Portugal tal dia, arruma um trabalho aí pra mim. Para de ser preguiçoso, para de ser preguiçosa, levanta o rabo da cadeira e vai achar o que fazer, vai procurar, entendeu? Coloca uma meta pra ti, vai ler um livro que presta, para de ficar perguntando pros outros como que conseguiu isso ou aquilo. Ao invés de ficar perguntando, questionando, vai se informar como que tu pode fazer. Ah, mas não quer, né? Não quer ler um livro, né? Não quer ir no YouTube pesquisar. Não, é muito trabalho, é mais fácil ficar perguntando pros outros. Não vou responder. Cara, eu não vou mais responder. As viagens que eu fiz, até quando eu cheguei aqui mesmo, assim, muitas pessoas que realmente são pessoas as desconhecidas que surgiam do nada no meu Facebook, ou então conhecidos também, mas que nunca vão, já me disseram que não vão sair do lugar, é impossível sair daqui, impossível. Ai, não tem dinheiro, é muito caro. Bah, na boa, impossível. Uma pessoa que acha que é impossível fazer alguma coisa na vida, já morreu, cara, tá vegetando, tá aí só esperando levar.
Porque se tu não acredita que tem capacidade de fazer tal coisa, tá fazendo o que aqui ainda, cara? Sabe? Não tô entendendo. O que é possível fazer, então? O que é possível fazer? Sabe? Tudo é possível, basta a gente querer. Sim, isso me revolta, isso me deixa chateada e estressada, porque, na boa, cara, me falar que eu tenho sorte, ou então ficar falando que não teve oportunidade, e eu tive oportunidade. Eu nunca tive oportunidade, eu vou atrás. Pra quem não sabe, no Rio de Janeiro, teve uma época também, eu trabalhava lá e tudo, mas teve uma época, alguns meses, quando eu comprei meu intercâmbio pra Irlanda, eu paguei à vista. E aí eu falei, cara, até eu ir, eu vou querer aumentar minha renda. E naquela época, acho que uns 2 uns 2 meses antes da minha viagem, eu tinha saído do meu trabalho. O que eu fiz? Fui vender brigadeiro na orla de Copacabana. Fui vender brigadeiro. Vendi. Pronto. E consegui dinheiro, entendeu? Vendendo brigadeiro na orla de Copacabana. Pois é. É feio, né? Ah, é feio, né? Nossa, eu vender um brigadeiro em Copacabana. Foda-se, não é feio, não. Feio é tu achar que tu não tem capacidade, ou então é tu ficar apontando o dedo pro outro, falando que ou o pai e a mãe pagou, ou então teve sorte na vida, ou que, não sei, que tá trabalhando com qualquer outra coisa. Nossa, isso daí é de duvidar. Mano, vocês não tem que ficar pensando, achando nada, não, sabe? Isso é problema de vocês. Então eu fico assim, eu não vou ficar respondendo esse tipo de coisa, tipo, de pessoas que simplesmente acham que não tem capacidade, sabe? De ter também. Que não coloca uma meta na vida e que acha que os outros foram sorteados. Não, queridos, não fui sorteada, não, tá? Também não enriqueci na questão de dinheiro, mas vou falar uma coisa pra vocês. A riqueza, a maior riqueza, ela não tá no bolso. Ela tá aqui, ó. Ela tá na mente, ela tá na alma, ela tá no espírito, sabe? Do bolso é a mais fácil que tem de resolver. É só tu trabalhar. Tu trabalhar vai ter dinheiro. Agora, se tu não tem nada de riqueza dentro da tua cabeça, sabe? Sabe aquela pobreza que a gente chama de pobreza? Fulano é pobre de espírito. A pior coisa que tem é fulano pobre de espírito. E também pessoas negativas, sabe? Pessoas negativas, pessoas que te levam pra baixo, pessoas que tu vai lá, fala um negócio e ela coloca sempre uma coisa ruim. Sempre tem um argumento ruim pra falar, ah, mas o meu primo foi e não deu certo. Primeira coisa, gente, minhas viagens eu nem falo pro povo que eu vou viajar. Sempre vai ter o fulano que o amigo do amigo do amigo dele foi e que não deu certo. Ou aconteceu alguma coisa, ou o avião caiu, ou não sei o que lá, chegou lá e passou fome, ou então teve que trabalhar de faxina, ou teve que não sei o que. Eu já trabalhei de faxina nos Estados Unidos. E foi a minha, sei lá, uma das melhores experiências da minha vida. Sim, na faxina de um hotel, 5 estrelas, em Miami Beach. E foi top, foi maravilhoso, foi muito bom. Então, gente pequena tem pensamento pequeno mesmo. Mas não questione. Quem tem o pensamento grande, entendeu? E era isso. Por hoje é só. Então, se tu quer alguma coisa da tua vida, mova-se. Tu não é uma árvore. Vai atrás, coloca meta pra ti. Leia coisas interessantes, sabe? Que te levem pra frente. Um abraço de Portugal.